Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem trouxe a boca diz amém. Eu confesso que estava ansioso por esta oportunidade para registrar o meu contentamento, a minha satisfação de estar voltando a esta igreja e voltando num momento tão específico, tão singular, quando a igreja, a Assembleia de Deus, Ministério Adonai, celebra 5 anos de atividades espirituais. E para mim é uma satisfação enorme. E por essa razão eu agradeço a Deus esse privilégio e estendo essa gratidão ao pastor Edson. Agradeço pela confiança, pastor. Para mim é uma honra muito grande fazer parte desse momento da Assembleia de Deus Ministério Adonai. Feliz de rever alguns irmãos, alguns amigos, evangelista Ezequiel Maia, este servo de Deus, um dos grandes pregadores que Deus tem levantado e usado no nosso estado. Ezequiel é um amigo de longas datas. Congregamos juntos, saímos juntos 3 por algum tempo, e hoje ele está ali na Pavuna fazendo a obra de Deus. E quem sabe, chega a Adonai lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É um prazer rever a sua esposa que está ali. A alegria de rever o Paulinho que é companheiro de viagem. Quando a irmã Nilda não está comigo, o Paulo está comigo. Eu quero fazer um registro especial também. O evangelista Claudio Mendes está assim disparamentado, mas está conosco ele, a sua digníssima esposa, a irmã Virgínia. Queria que ficasse de pé, por gentileza. Irmã de Cleupa, que congrega ali na Assembleia de Deus Ministério Central Jardim, Guanabara. É um prazer. Assim como os irmãos bateram a mão para mim, batam palma para mim. Pastor Paulo Giovanni, também já tive o prazer de cooperar com ele ali na congregação que ele supervisiona. É um prazer muito grande encontrá-la aqui, Mahatma, Das, a nossa querida irmã Rosa. Prazer em vê-las aqui. Os Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Agora vamos à palavra, o que mais interessa. Eu estou reconhecendo aqui no moço também. Glória a Deus. Aleluia. E agora prestou um pouco mais de atenção ao Carlos. E também, irmãos, apesar dos 40, a minha memória o HD ainda está funcionando. Glória a Jesus. Certifica-se com muito tempo. Rapaz, esse que não podia deixar de registrar, pastor Nicano. Me lembrei do sinagoga. Para quem não sabe, o sinagoga era um ônibus que o pastor Nicano possuía. Só tinha de novo o buraco. E uma vez nós viajamos com ele para Guaramiranga, para Retiro de Igual, que nunca saiu da minha memória. Ficou marcado. A gente fretou o ônibus e fomos com a mocidade do João de 3 para Guaramiranga, para o Retiro, para a Semana Santa, se não me engano. E numa das subidas, a mais íngreme da serra, o ônibus não aguentou. Eu veio descendo de ladeira abaixo. Que era de gente gritando. Paulo entrava naquele dia. O Paulo foi batado no Espírito Santo e dando glória a Deus que ele deu naquela ocasião. Glória a Jesus. Isso aqui está muito popular.
Glória a Deus. Parece estar mais quente. Então é um prazer ver esses filhos de Deus aqui. Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel. Capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Glória a Jesus. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 8. Glória a Deus. Quem já conseguiu localizar, digam ou diga amém. Amém. São estes os nomes dos valentes de Davi: José de Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Foi este que, com a sua lança, matou a 800 de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, neto de Aoi, entre os valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam, este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para pegar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samar colocou-se no meio daquele terreno e o defendeu, matando os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi à caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi. Mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos que foram com risco da sua vida, de maneira que não habite bebê-la. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Glória a Deus. Até o versículo de número 17 temos lido. E antes que você tome assento, por gentileza, curva a sua cabeça e façamos uma rápida oração em nome de Jesus. Querido Deus, é chegada a hora em que nós meditaremos em posição da palavra. Eu tenho consciência do peso de responsabilidade que repousa sobre os meus ombros nesta hora. É por isso que eu oro e peço à tua igreja que ore comigo, pedindo ao Senhor que nos conceda, por misericórdia, a revelação da palavra, a orientação, a
sábia direção, a inspiração, a rapidez de raciocínio, para que entendamos aquilo que o Senhor nos propõe através desse texto sagrado. Pai, nos abençoe nesta noite de forma generosa, como sempre tens feito com o teu povo. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. O mesmo Marcelo, em nome de Jesus. E glória a Deus. Os valentes de Davi. A mensagem que Deus colocou no meu coração desta noite vai girar em torno deste tema: os valentes de Davi. Para entender esta mensagem e desenvolver esse tema, é preciso analisar ainda aqui de forma muito panorâmica, muito básica, o que está escrito no contexto desta passagem bíblica que nós acabamos de ler. E não é difícil de perceber que o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, ele pode ser dividido em pelo menos duas partes distintas. Na primeira parte você vai perceber do versículo de número 1 ao versículo de número 7, que Davi ele está expressando o que o próprio texto vai dizer ser as suas últimas palavras. Davi sentia que os seus últimos momentos de vida estavam se aproximando. E antes que isso viesse a acontecer, ele, como sempre inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai proferir do versículo 1 ao versículo 7 uma espécie de salmos, onde ele agradece a Deus e também o exalta por tudo o que Deus lhe havia proporcionado. Em segundo lugar, você vai perceber que na segunda parte deste capítulo, que começa a partir do versículo de número 8, Davi ele vai fazer uma menção honrosa aos seus melhores soldados, aos seus melhores guerreiros. Antes de chegasse o momento de sua morte, ele faz questão de homenagear aqueles que durante todo o tempo do seu reinado estiveram ao seu lado, estiveram lhe auxiliando, guerrearam com ele. E como se Davi quisesse homenageá-los, talvez, se fosse nos dias de hoje, Davi com certeza faria uma placa com os nomes desses valentes, ou quem sabe para alguns Davi mandaria fazer um busto para homenagear os seus soldados. Mas como não existia isso, então ele vai relacionar, ele vai citar os nomes desses soldados. Agora há um outro detalhe que me chama a atenção nesse episódio. Eu entendo que quando Davi faz questão de fazer esta menção honrosa aos seus soldados, é como se ele estivesse reconhecendo a importância, o significado daqueles que durante tanto tempo estiveram ao seu lado. Era como se Davi também quisesse dizer: eu reconheço que se não fosse a ajuda desses homens, talvez eu não teria chegado à metade do meu reinado. Se não fosse o auxílio, se não fosse o companheirismo, se não fosse a ajuda desses homens, com certeza eu não teria chegado onde cheguei. Davi ele reconhece que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho certeza que o pastor Edson reconhece isso quando olha para esta pleiade de obreiros. Com certeza absoluta, quando olhamos para o que o ministério Adonai é hoje e está com certeza prosperando, avançando, é preciso que se reconheça a importância e o papel que cada um vem desempenhando ao longo desses 5 anos de atividade. Tenho certeza absoluta que não chegariam onde vocês chegaram se esse trabalho fosse feito apenas por um
5 anos, e quem deve ser aplaudido em primeiro plano é o Senhor Jesus, que é o dono da obra, mas com certeza estes homens que arregaçaram as mangas, que abraçaram a obra, que vestiram a camisa e que estão se doando para que esta obra, aleluia, chegasse onde chegou, também é digno de aplauso. Então é isso que Davi está fazendo, ele está reconhecendo a importância daqueles homens durante o seu reinado. Mas o que eu gostaria mesmo de fato de compartilhar com os irmãos, e aí vem a segunda parte do texto, que é a partir do versículo 8, você vai perceber que alguns nomes se destacam, alguns nomes vão ganhar destaque nesse registro, nessa narrativa, nessa menção honrosa que Davi vai fazer. E o primeiro nome que aparece nesse cenário, o primeiro nome que surge nessa redação de valente é o nome de Josebe-Basebete. Cada um desses homens que nós vamos citar nesta noite foram personagens de grandes e poderosas proezas. Por isso mesmo se destacaram e mereceram ter os seus nomes mencionados nessa lista. Eu repito, o primeiro que surge neste cenário é Josebe-Basebete. Se você puder conferir o que está escrito no texto que nós lemos, eu peço que você faça isso. Qual foi a proeza de Josebe-Basebete? O que foi que ele fez a ponto de merecer um lugar de destaque nessa lista? Se você leu comigo com atenção o texto sagrado, você deve ter percebido que Josebe-Basebete, ele figura nessa lista como aquele que com uma lança, escute bem, com uma lança matou a 800 homens. A 800 homens. Eu confesso que quando eu estava lendo esse episódio e me deparei com esta afirmação, eu fiquei meio assim, encucado e questionando, porque na versão da minha Bíblia diz que ele matou a 800 homens de uma vez. De uma vez. E é claro, partindo do raciocínio, a gente percebe que isto é impossível. Como é que um homem mata a 800 pessoas com uma lança de uma só vez? Eu peguei uma outra Bíblia que eu tenho aqui de James e fui ler o que diz o mesmo texto. E nessa versão de James está escrito que ele matou 800 homens numa batalha. Aí sim, fica mais coerente. Ele matou 800 homens numa batalha. Mas o que importa de fato aqui é perceber que ele foi o personagem de uma proeza tremenda, porque ele sozinho consegue matar a 800 homens. E o mais impressionante é que ele faz isso se utilizando apenas de uma lança. De uma lança. Aí você pergunta, pastor, o que é que tem de tão importante nisso? O que é que nós podemos aprender com isso? Eu não sei você, mas quando eu me deparo com esta afirmação em que Josebe-Basebete aparece como o homem que mata 800 com uma lança, eu começo a compreender, eu começo a entender que para ser valente, porque no nosso contexto social, no nosso dia a dia, valente que é valente é aquela pessoa que mata outro com um revólver, com uma metralhadora ou com uma arma de fogo possante. Isso é fácil. Me permitam dizer que matar alguém com uma arma de fogo é relativamente fácil. Quero ver lutar com uma lança e matar 800 homens. O que eu aprendo, portanto, com isso é que Deus, Ele, trazendo isso para a esfera espiritual, Deus pode nos usar com o que temos na mão. Ou seja, ninguém aqui pode comparecer diante de Deus com a desculpa de que não tem recurso. Senhor, eu até gostaria de fazer, mas o meu recurso é pouco, o meu recurso é pequeno, eu sou incapaz, eu sou muito limitado, eu gostaria de viver
sacerdote percebe que ele foi incapaz dessa pureza com apenas uma lança, ou seja, você não precisa de muitos recursos para figurar na lista dos valentes, você não precisa de muita coisa para figurar, aleluia, nesta menção honrosa dos valentes. Você só precisa de uma coisa: se dispor para fazer a obra de Deus. Você só precisa se colocar à disposição de Deus para fazer seu trabalho. É só isso que Deus quer de você. Ouça isso. Você deve ter lido, eu preguei inclusive, foi terça-feira, sobre Moisés. Quando Deus chama Moisés, Moisés estava vindo de uma experiência frustrante. Ele havia matado um egípcio enquanto estava no Egito. E quando ele faz isso, ele faz pensando que os irmãos iriam perceber que ele era a pessoa que Deus levantaria para libertá-los. Você vai ver isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e se não me engano, versículo 23, 22, por ali. Quando Moisés mata aquele egípcio, ele faz isso na intenção de mostrar para o povo que ele era a pessoa que Deus haveria de usar para libertá-los, mas o texto diz que eles não entenderam, eles não perceberam isso, de modo que quando a notícia de que Moisés havia matado o egípcio chegou aos ouvidos de Faraó, a permanência de Moisés no Egito se tornou inviável. Moisés não podia mais ficar ali, então ele vai ter que fugir. Ele foge para o deserto de Midian, e lá ele vai trabalhar como pastor de ovelha. E eu penso que à medida em que ele foge para o deserto, ele vai levando, ele vai carregando com ele um sentimento de frustração, de fracasso, de derrota, de decepção, de desilusão. Talvez ele vai pensar assim: poxa vida, eu achei que tinha chamada, eu pensei que tinha vocação para o negócio, eu achei que eu estava para ser pregador, que eu estava para ser um cantor, que eu estava para ser um pastor. E olha só, a minha primeira tentativa de fazer a obra deu de cara com a frustração, com o fracasso, e olha só onde eu vim parar. E eu penso que na cabeça de Moisés passava o seguinte pensamento: eu acho melhor esquecer esse negócio de ministério, isso não dá para mim. E ele vai nos classificados no deserto de Midian e consegue achar a vaga de pastor de ovelha. Ele pega essa vaga, ele vai trabalhar, ele vai pastorear as ovelhas de um sacerdote chamado Jetro. E uma das primeiras atitudes que Moisés toma enquanto pastor de ovelhas é levar o rebanho para o Monte Horebe. Para o Monte Horebe. E quando tudo parecia ter chegado ao fim, na verdade era ali que iria de fato começar a execução do plano de Deus na vida de Moisés. Ele estava pastoreando quando de repente ele vê uma sarça pegando fogo, e o que lhe chama a atenção é o fato da sarça pegar fogo, mas não se consumiu. Ele faz menção de se aproximar da sarça, e Deus pode parar por aí. Vá tirando logo a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E Deus começou a desenrolar para Moisés todo o plano. Olha, Moisés, é o seguinte: eu ouvi e vi atentamente a posição do meu povo, e eu desci para livrá-los. E eu imagino que Moisés deve ter pensado: até que enfim, já não era sem tempo, o povo está lá sofrendo. Agora me diga uma coisa, Deus: quem é que o Senhor vai mandar? Porque eu não estou descartado. Quem é que o Senhor vai mandar? Imagina aí, Moisés. Não, nem imagino. Tem certeza que não imagina quem é que eu vou mandar? Não. Eu com certeza não sou. Eu pensei que era bom, eu fracassei. Moisés, se alguém disser que é você, eu tenho certeza que Moisés tomou um susto. Isso não, eu não. Senhor, eu estou vindo aí de um congresso frustrante. Eu preguei, nada aconteceu. Eu orei, ninguém foi curado. Eu orei, ninguém foi batizado. Eu preguei, ninguém foi salvo. Eu tentei expulsar um demônio e me mudar para correr. Não dá para mim esse negócio. Agora, se o Senhor quiser, eu posso indicar um pregador. Eu acho que ele está livre nessa data. Se o Senhor quiser, eu vou contar. Arão. Por sinal, Arão é meu irmão, eu me garanto. Prega. Se o Senhor quiser.
Moisés não precisa me dar o currículo de Arão, porque eu sei quem ele é, eu sei quem fala melhor do que você. Acontece que o que eu tenho, o meu negócio, é com você. Não adianta querer colocar a responsabilidade para cima de outro, alegando insuficiência, alegando incapacidade, alegando limitações. Você chegou a dizer: Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sei falar, sou pesado de língua, sou pesado de boca, esse negócio não dá para mim. Manda outro no meu lugar. Não adianta, querido. Deus quer usar com o que você tem. Lá no capítulo 4, no versículo de número 2, Deus pergunta para Moisés: o que é isso que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Não vem com essas desculpas estarrapadas diante de Deus que Ele não vai aceitá-las. Você quer ser usado por Deus? Você quer figurar no rol dos valentes de Deus? Você quer, aleluia, aparecer nessa lista, não apenas por uma questão de apresentação, não apenas por uma questão de orgulho, mas para figurar, porque, irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus, e eu não quero, apesar de que se fizermos tudo o que está escrito, ainda não atingiremos a categoria de muito, porque Jesus foi quem disse: se vocês fizerem tudo o que está escrito, ainda serão servos inúteis. Então nós nunca atingiremos sequer a categoria de inútil. Porém, eu não quero me apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Eu quero apresentar para Ele alguma coisa. Eu quero chegar diante dele e falar: Deus, eu não tinha muita coisa, mas o que eu tinha, eu coloquei à tua disposição. Deus, eu não sabia de muita coisa, mas o que eu sabia, eu coloquei a serviço do teu reino. É isso que Deus quer. Eu não sei, pastor Edson, quando foi o primeiro prédio da Adonai. Que tamanho foi? O senhor pode me dizer? Cadê quantas pessoas mais ou menos? Pensei com a minha família, mas era 17 metros por 20. Começou com a família. Chegar aqui hoje a assumir, se fosse o caso, assumir uma igreja desse tamanho, com esse tanto de gente, para mim não é ser valente. Ser valente é começar com 17 por 20 e com a família. E acreditar que o ministério vai crescer sem nada. Isso é ser valente. Isso é ser valente, é usar o que tem à disposição. É usar o que tem nas mãos. Chegar aqui e falar, bater no peito, aí eu fiz, eu arrebentei, mas também chegar aqui enquanto um templo desse amplo, suntuoso, com belíssimo som, com ar-condicionado, cheio de gente, aí você faz bater no peito e falar que é valente. Eu quero ver você arrancar troco, quero ver você começar do zero, quero ver você começar a abrir portas e prosseguir. Então José de Bacelete, ele se apresenta aqui como um exemplo a ser seguido. Não tem muito recurso, mas não vou fugir da guerra. Não tem muita coisa, mas não vou abrir. Não tem muita coisa, mas não vou retroceder. Glória a Deus. Mas José de Bacelete não é o único nesta lista. Tem um outro cidadão chamado Eleazar. Se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, verifica comigo qual foi a proeza deste homem. O versículo de número 10 do capítulo 23 diz que ele lutou. O povo, olha só, o povo de Israel foi se retirando e Davi foi ficando sozinho. Eleazar disse: não, eu não vou lhe abandonar, eu vou lutar. Eu vou lutar com o Senhor, não vou deixar o Senhor sozinho, não. E ele lutou tanto, guerreou tanto, que a mão ficou dormente. Agora interessante, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso assim: se a mão fica dormente,
A consequência é você perder os movimentos, ou não? E consequentemente o que você tem na mão, você deixa cair. No caso do Eleazar, foi o contrário. Ele luta tanto, ele guerreia tanto, que a espada fica presa na mão. Aleluia. O texto diz aqui na versão dessa Bíblia que eu estou usando, diz que ele lutou até cansar. Porque a gente cansa. Ninguém aqui é de ferro, ninguém aqui é de aço. Eu tenho certeza absoluta que há momentos, que houve um momento, se ainda não aconteceu, vai acontecer, de você querer chutar o pau da barraca, de você querer jogar tudo para o alto, abandonar tudo, desistir de tudo. Acredito que isso aconteceu, não aconteceu? E isso acontece geralmente, e principalmente quando a gente se vê sozinho. Tem hora que a gente olha para um lado, olha para o outro, e cadê os companheiros que disseram que estavam comigo nesta tarefa? Cadê aqueles que bateram no peito, abriram a boca e disseram: pastor, conta comigo? Cadê aqueles que disseram: pastor, aconteça o que acontecer, nós vamos juntos até o fim? De repente você olha para a esquerda, para a direita, para frente, para trás e não tem mais ninguém lutando com você. Você está sozinho e a consequência é cansar. E tem hora, repito, que dá vontade mesmo de jogar tudo para o alto, mas eu quero e prefiro aprender com Eleazar. Eu posso até lutar sozinho. Pastor Edson, vai ter um momento que o Senhor vai estar só. E não culpe os obreiros, não culpe os irmãos, porque o ser humano é assim mesmo, ele é volúvel. O ser humano, ele é inconsequente. O ser humano, ele tem dessas coisas. Mas assim diz o Senhor: mesmo que seja para lutar sozinho, lute, mesmo que canse, mas não solte a espada, não deixe a espada cair na mão. Aleluia. Eu gostaria que você olhasse para alguém e dissesse: não solte a espada. Por favor, diga para quem está do seu lado: você vai cansar, vai ter vontade de desistir, mas não solte, não solte, não solte, não solte a espada. Vai ter gente que além de lhe deixar só, vai depois querer lhe atrapalhar, mas não solte a espada. Vai ter gente que além de não lhe ajudar, vai querer lhe perseguir, mas não solte a espada. Vai ter gente que vai tentar suplantar, sufocar, Deus acreditar no seu ministério, mas não solte a espada. Valente, quer valente, é assim. Todo mundo vai embora, mas a gente fica andando. Principalmente quando ele acredita no plano de Deus, quando ele tem convicção de que aquilo foi o que Deus planejou para a vida dele. Vai embora, eu não vou soltar a chupada. Glória a Deus. Eu posso imaginar que eu estou falando para algumas pessoas que estão se sentindo cansadas, e a vontade de desistir é inevitável. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa em tom profético. O que eu vou dizer agora não é jargão de pregador, não é jogo de palavras emotivas para tentar arrancar da sua boca um glória a Deus ou não aleluia. Mas fique à vontade para acreditar, fique à vontade para receber ou não. É com você. Isso é só para quem se considera incluído na lista dos valentes de Deus. Tempo de restauração. Assim diz o Senhor: há muitos aqui
que estão como frio, vieram nesta noite se arrastando e pedindo a Deus que falasse ao coração, que lhe desse, que lhe entregasse uma palavra, porque não aguenta mais. As forças estão se esvaindo, a bateria está descarregando. Mas a palavra de Deus nesta hora o céu vai se abrir e uma unção de restauração, de fortalecimento será liberada. E você vai se agarrar à espada com mais força ainda. Tem gente do seu lado esperando a espada cair para dizer: não disse que ele não ia muito longe? Tem gente esperando a espada cair para dizer: não falei que não era de nada, foi só ficar sozinho, abandonou tudo. Mas você não vai abandonar, porque Deus tem restauração, tem fortalecimento, tem revigorando para a tua vida. Se você acredita nesta palavra, levanta as duas mãos para os céus, porque eu vou profetizar em nome de Deus. Eu vou profetizar em nome de Deus, e não interessa se você acredita ou não. Isso aqui é para quem é valente. Receba de Deus agora uma porção generosa de uma unção renovadora, de uma unção renovadora, de uma unção fortalecedora. Eu vou lhe dar 30 segundos, no máximo de 1 minuto, para você orar. Enquanto você ora, o céu se abre e a unção fortalecedora é liberada sobre a sua vida. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está do seu lado. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Olha Deus renovando as tuas forças. A espada não vai cair. A espada não vai cair. A espada não vai cair. A espada não vai, Jesus. Eu estou sentindo a aproximação da unção de Deus agora. Aleluia, 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 pastor Menezes, por favor, segure na mão do pastor Edson, segure na mão do pastor Edson, isso é muito profético. Assim diz o Senhor: assim como meu servo segura a tua mão, estou te segurando, estou te amparando, estou te sustentando, para te fazer caminhar um pouco mais. Não solte a espada. Jesus, eu estou sentindo um peso de glória muito grande. Há um peso de glória neste ambiente. José de Bacenete luta com o que tem.
Eleazar, Samar, filho de Ageu Araripa. Quando os filisteus se ajuntaram em Meim, na versão da minha Bíblia diz, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas. Lentilha era uma leguminosazinha, tipo ervilha, sem valor financeiro. Não tinha muito valor a lentilha. Não tinha muito valor. E esse terreno, ou esse pedaço de terra que faz menção do texto, era plantado de lentilhas. E quando os filisteus vieram para atacar e invadir esse pedaço de terra, todo mundo, com exceção de um cidadão chamado Samar, ele foi o único que não correu. E sabe o que é que o texto diz? Que ele ficou em pé no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Olha Deus. Agora raciocina comigo, pensa comigo e vê se você consegue chegar a uma conclusão. Por que será que os outros fugiram e não quiseram ficar para defender um pedacinho de terra? Pensa aí, raciocina aí. Quem é que quer lutar por coisa pequena? Ô glória! Deus maravilhoso! Entendeu não? Deus maravilhoso! Aleluia! É mais interessante brigar por coisa grande. Se é que você não entende. Tem muito mais gente brigando por isso aqui. É só um pedaço. Para que eu vou me estressar com um pedacinho de terra? Eu vou brigar pela cadeira. Eu vou brigar pela presidência. Eu vou brigar para ser porteiro. Eu vou brigar para ser senador. Eu brigar para evangelizar. Brigar para visitar os hospitais. Não dá ibope. Não traz fama. Não me faz conhecido. Deixa quem quiser brigar por um pedacinho de terra, sem valor, sem significância, sem importância. E o Samar, ele aparece aqui como exemplo a ser seguido. Me permitam dizer que um dos maiores e mais terríveis e acirrados campos de batalha, você vai ficar chocado com o que eu vou dizer, é dentro da igreja. Fico chocado não. Um dia desse eu postei uma frase que gerou até uma certa polêmica. Eu coloquei assim: se você conseguir sobreviver dentro de uma igreja, você consegue sobreviver em qualquer lugar. Chocante, né? Deus me deu uma mensagem, eu estou preparando, eu estou desenvolvendo ainda, e qualquer dia eu vou pregar no momento oportuno. Tanque de Betesda, um retrato da igreja atual. Tanque de Betesda, um retrato da igreja atual. Só para você entender. Eu não sei se aquele paralítico nasceu paralítico ou se ficou paralítico durante a sua trajetória de vida. Mas quando ele, na sua condição de paralítico, ele toma conhecimento da existência de um tanque. Um tanque chamado quem sabe o que significa Betesda? Olha só que contraste. Casa de misericórdia. Aí ele toma conhecimento de que havia uma casa de misericórdia. Aí ele disse: é para lá que eu vou.
Eu estou sabendo que lá está assim de gente sendo abençoada. E eu vou lá para a casa de misericórdia também pegar minha bênção. Eu estou precisando de cura, eu estou precisando de um milagre, eu vou. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, eles vão me ajudar. Sabe de nada, não sente. Ele chega lá no tanque, e o que é que ele vê? Disputa, concorrência, insensibilidade, indiferença. Quando ele vai querer entrar no tanque, alguém passa-lhe a perna e entra na frente. E já passou um bom tempo que ele estava ali. Não se sabe ao certo por quanto tempo ele estava ali. Aí você vai dizer, pastor, era 38 anos. Não, 38 anos era o tempo de eternidade. E não o tempo de permanência no tanque. Era o tempo de eternidade. E ele vai tentando, mas nunca consegue, porque ninguém ajuda, ninguém dá a mão. Ali era cada um por si, Deus por todos. E aí quando Jesus chega, e eu glorifico a Deus porque Jesus sempre chega na hora certa. E Jesus olha única e exclusivamente para aquele paralítico e diz, pergunta, você quer ser curado? Eu fico imaginando se aquele camarada fosse um cearense. Esse cearense é bruto. Coreano não, era a minha terra. A minha terra não tem isso. Jesus chega e pergunta, você quer ser curado? Se ele fosse cearense, ele diz, não, o que é que o senhor acha? Estou aqui pegando o microfone. É lógico que eu quero ser curado, mas não tem quem me ajude. Mas não era casa de misericórdia, meu. Onde é que estava a misericórdia? Era cada um brigando por aquilo que lhe interessava. Me permitam dizer que muitas das vezes vivemos esta realidade. E não era para ser assim. Nós cantamos e celebramos a unidade do povo de Deus, que infelizmente algumas vezes não existe. Se o pastor não chama para cantar, eu vou mudar de ministério. Por que o pastor colocou aquela irmã que chegou um dia desse? Eu tenho para mim que alguém ficou chateado, porque Jesus chega lá e olha só para o paralítico. Por que ele olha para os outros? É só para dizer para você que a bênção não é dada por ordem de chegada, é para quem Jesus olha, é para quem Jesus olha. E daí se ele foi com a minha cara e quis me fazer um pregador, o que você tem a ver com isso? Ah, pastor, não pode ouvir pregar problema seu. Ele foi com a minha cara e me chamou ali. Te joga no canto. Porque o pai não tem ninguém que me ajuda. Era todo mundo cada um por si. Ah, o pastor me chamou, me colocou na programação da festa, 3 dias de festa, e eu não fui chamado sequer para fazer uma oração. Quer aparecer? Esse é o teu problema, quer aparecer? Vou gerar receita. Quer aparecer, né? Quer lugar de destaque, né? Pinta o cabelo de rosa, amarra uma melancia no pescoço. Você vai ser destaque durante os 3 dias de festa. Agora eu queria ver você chegar e, pastor, me bota para vigiar os carros, porque eles vão fazendo da fora. Briga, tá lá, cuidando um pedacinho
expulsar um demônio. Não pode deixar que agora minha vez que eu vou descer para correr no carro. Pode deixar que é comigo agora. Eu nunca vi isso. Eu nunca, não, agora sou eu que vou evangelizar. Sou eu, mas peraí, agora minha vez. Eu nunca vi ninguém brigar por isso. Mas brigar para ser o primeiro. Eu gosto de um bom para serviço. Só se for vice-deus. Porque do contrário eu não quero. É desse jeito. Está cheio de pedacinho de terra, plantado com lentilhas, esperando que alguém defenda, esperando que alguém tire, esperando que alguém trabalhe. Quer figurar entre os valentes de Deus? Briga por um pedacinho de terra, por aquilo que ninguém quer fazer. Pastor me chama para pregar. Meu irmão, está cheio de esquina. Bota uma caixa dessa nas costas. Eu vai para trás. Quem me conhece aqui sabe que como eu comecei carregando caixa de som nas costas. Pastor Edson, pastor Nicandro. Viajei no caminhão para Olhará, dormindo no culto da igreja, no chão. Sinagoga? Andando de sinagoga. Cadê os valentes que querem ligar por coisa de Deus? Só meia dúzia se inscreveram. Abriu vaga para quem quer brigar por coisa pequena. Se apresenta aí perante o Senhor. O Senhor conta comigo. É pequeno, mas eu vou. É insignificante, mas eu vou. O que eu quero é contribuir para o engrandecimento do teu reino. Aleluia. José de Bacebete luta com o que tem. Eliasar cansa, mas não solta a espada. Samar tem nas mãos algo pequeno, mas valoriza. Mas tem aqui um grupo. E esse grupo não tem nome. Preste atenção, esse grupo não tem nome. O José de Bacebete aparece, o Eliasar aparece, o Samar aparece, mas esse grupo não tem nome. Versículo 13. Também 3 de um grupo de 30. Alguém aí procura o nome desses 3, por favor, e me diga. Tem não? Não tem. Não tem nome. Ninguém conhece. Não tem foto publicada no cartaz. Não tem o nome no outdoor. Ninguém posta nada sobre ele no Face. Ninguém sabe nem quem é que vai pregar. Mas ele está na lista dos valentes. E sabe por quê? Se você observar bem essa história, você vai perceber alguns detalhes importantes. Era tempo de guerra. Davi estava refugiado na caverna de Adulão, enquanto o exército dos filisteus acampado em Refaim fazia o cerco. E Davi estava impedido de sair. E ele estava acompanhado por algum dos seus soldados. De repente, a Bíblia diz que Davi suspira. Aleluia. Versículo 15 diz que Davi suspirou. Quem me dera beber um pouco da fonte
de Belém. Os três. Não ouviu o que o rei falou? Ele está com sede. O nosso rei está com sede. Aleluia! Davi não, olha só. O que é que eu entendo aqui primeiro? Davi não falou em voz alta. O texto diz que ele suspirou. Se ele falou em voz baixa, mas eles ouviram. Segunda coisa, Davi não mandou. Ele podia ter mandado pegar água, podia ou não podia? Ele era rei, mas ele não manda. Aliás, nem sequer pediu. Ele apenas manifestou o desejo de beber água da fonte de Belém. Mas quem quer agradar o rei não espera ser mandado. Quem quer agradar o rei não precisa estar pedindo. É verdade. Se você sabe o que tem que fazer para agradar o rei, então faça. Então faça. Mas alguém poderia agradar, mas não está na lista. Ninguém sabe quem eu sou. Isso aqui não tem como. Olha o que eles vão fazer. O nosso rei está com sede. Vamos pegar água. Vamos buscar água. Mas para chegar até a fonte de Belém e voltar, eles tinham que percorrer cerca de 18 quilômetros entre as fileiras dos inimigos, entre as fileiras dos filisteus. Mas a vontade de agradar o rei falou mais alto. Me permitam dizer que quem quer agradar o rei não mede os riscos, não avalia os riscos. Quem quer agradar o rei vai lá e faz. Quem quer agradar o rei não fica perguntando: será que vai dar certo? Será que não vai? Será que nós vamos morrer? Será que não vamos? Será que... Quem quer agradar o rei vai lá, pega e faz, vai lá e realiza. Mesmo que o seu nome não saia ali no cartaz, não interessa, pastor. Me botou para cuidar da cantina. Quem é que vai me conhecer na cantina? Se você está lá para agradar o rei, ninguém precisa te conhecer. Vai lá e fica na cantina para agradar o rei. Se o pastor te colocar para arrastar uma cadeira dessa, passa para agradar o rei. Você não precisa tirar um selfie arrastando a cadeira para ficar. Deixa que o rei tome conhecimento. Deixa que o rei vai saber. E deixa que o rei vai te recompensar. O que você faz para muitos pode ser insignificante. Talvez alguém para você diga: pai, não canta nada. Coitado, parece uma coruja cantando. Mas é por rei que você está cantando? Então continua. Rapaz, esse pastor não prega nada. Estou passando para agradar o rei. A sua avaliação para mim não interessa. Estou fazendo para agradar o rei. Você não tem como me recompensar. É isso que você precisa colocar na sua cabecinha. Eu vou fazer o pastor Edson Oliveira, eu estou fazendo. Eu trabalho no trabalho não. Você pode até ser aplaudido e a tua recompensa vai ficar por aqui mesmo. O aplauso, o reconhecimento. Pastor, mas não é bom ser reconhecido? Claro que é. É bom ser reconhecido pelo que faz. Com certeza, se eu disser que não é, o mundo está mentindo. É bom ser reconhecido, é motivador, é incentivador, é estimulante, é tudo isso e muito mais. Só que quem quer agradar o rei não se preocupa com isso. Ele vai lá e realiza, não precisa ter o nome divulgado. Ele sabe que lá no céu os anjos estão aplaudindo. E o rei está dizendo: é assim que eu gosto, é assim que me agrada.
Aleluia! Escute o que eu vou lhe dizer. Tem um outro camarada aqui que eu sequer li um texto sobre ele, mas eu vou encerrar com ele agora. Capítulo 23. Versículo 18 e 19. Olha o nome dele. Abissai ou Abissai? Bom, esse camarada aqui, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, ou seja, liderava um grupo de 3. Este alçou a sua lança contra 300 e os matou, e assim teve nome entre os 3. Agora presta atenção no versículo 19. Não era este o mais nobre dentre os 3? Ele se tornou o chefe deles, embora não fosse contado com eles. Embora não fosse contado com eles. Você pode não ter um nome incluso na lista, mas o que Deus vai fazer na tua vida, através do teu ministério, vai te colocar entre os valentes. Pode ser que você nunca saia dos bastidores, pode ser que você nunca deixe de sentar na última cadeira, mas o que você vai fazer, porque vai te colocar entre os valentes. Você quer fazer parte dessa lista? Você quer ser incluído nesta lista? Há uma unção específica e capacitadora nesta noite para ser liberada sobre este lugar. Escuta isso, porque o ministério Adonai, eu disse isso aqui durante aquela conferência de avivamento, e eu fiquei muito feliz com o que o pastor Edson me falou quando eu cheguei, que depois daquela conferência a igreja, ela deu uma guinada, ela deu um salto, uma diferença muito grande. A igreja está experimentando a partir daquela conferência. Mas o que eu quero dizer de fato é que não vai ficar só nisso. Eu disse aqui uma vez e vou repetir: Deus está levantando este ministério como um referencial, não só em Fortaleza, mas como no estado do Ceará. E eu vejo o vento de Deus soprando o nome da Assembleia de Deus Ministério Adonai além fronteiras do estado. Pastor, mas a gente não tem pretensão, ou isso é fora de cogitação? Pode ser para você, mas nos planos de Deus os horizontes estão sendo ampliados. Os horizontes estão sendo ampliados. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para ingressar nesse exército? Vocês estão prontos para vestir a camisa e se alistar no exército de valentes? E você não vai ter desculpa, porque você hoje aprendeu que pode fazer com o que você tem na mão. Hoje você aprendeu que mesmo cansado você não pode soltar a espada, e que mesmo seja pequeno aquilo que você tem à sua frente, você vai valorizar e Deus vai te abençoar. E se você valorizar o que é pequeno, Deus vai te colocar em lugares mais altos. Fica de pé.
uma convocação. Abriu vagas. Quando você se alista no exército terreno, é levado em conta a altura, né? Alguns aspectos físicos são levados em conta quando você se alista no exército terreno. No exército celestial, a única coisa que Deus quer de você é a sua disposição. Por gentileza, se não for usar da sua vontade, eu queria que você olhasse bem na vida do olho de quem está do seu lado, segurasse na mão desta pessoa e dissesse: tudo que Deus quer de você é a sua disposição. Se você estiver disposto a lutar, a pelejar, a batalhar, a guerrear pelo reino de Deus, então se prepare, porque hoje, aqui e agora, Deus tem uma unção capacitadora para a sua vida. Levante as mãos para os céus. Levante as mãos para os céus. Isso, deixe as mãos levantadas. Deixe as mãos levantadas, porque o céu vai se abrir. E o grupo ministério de louvor já prepara o hino. Aleluia, especial nesse momento. Porque Deus vai fazer esse lugar tremer. Deus vai fazer este lugar tremer. Há uma glória que Deus saturando este ambiente. Há uma unção de Deus saturando este lugar. Eu sei que para alguns aqui, o ato de levantar as mãos pode ser uma atitude mecânica, pode ser uma manipulação do pregador. Entenda como você quiser, mas na minha Bíblia está escrito que devemos levantar as mãos santas, sem ira e sem contenda. A menos que a sua seja assim, levante as mãos. Abaixando e esteja preparado para sair daqui. E me permita usar uma expressão bem pentecostal que eu gosto de usar. Prepare-se para sair daqui cuspindo fogo e pisando. Se alistando neste exército de valentes, abre o céu sobre eles e libera a tua glória agora, meu Deus. Isso. Canta, meu filho, deixa Deus usar. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Isso, isso. Depressa, segura a mão de quem está no seu lado, depressa. Feche os corredores, segure a mão de quem está no seu lado, dê a mão a quem está do seu lado. Feche os corredores, depressa, depressa, irmão. Isso. Irei contigo, onde quer
manifestação poderosa. Pai, que esta unção seja permanente. Que isso não seja apenas um movimento temporário. Que não seja apenas uma manifestação emotiva, mas que seja de fato o derramar glorioso do teu poder para capacitar esta igreja a invadir o território do inimigo, saquear o inferno e povoar o céu. Aqui estão os teus valentes, ó Deus. Pode contar com eles para fazer a tua obra, no nome de Jesus. Só quem recebe esta palavra, aplauda ao Senhor. Aplauda o nosso Senhor. Vamos chegar santo agora. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Considerações finais quanto ao trabalho. Agradecendo mais uma vez por esta oportunidade tão honrosa, tão privilegiada que me foi proporcionada. Pedi as orações dos irmãos em meu favor, em favor da irmã Neuda, minha esposa. Nós vamos estar no Maracanã ou lá na BH4, congregação na quartel central, no estado ali no Porto Vestido. Eu peço a você que orem por nós, para que Deus nos abençoe também. E quero aqui rapidamente apresentar o material. Paulinho com CD comigo. Está com CD novo, né? Paulinho está com CD novo. Já é o quarto CD, né? Já é o quarto CD. Quem ainda não tem os CDs do Paulinho, aproveite para adquirir hoje. Quem já conhece sabe que o estilo que o Paulinho canta é aquele estilo que hoje ninguém mais quer cantar. São hinos que para alguns é considerado ultrapassado. E eu louvo a Deus porque o Paulinho está resgatando esses hinos, né? Não está deixando que eles se apaguem por completo. E se você gosta da genuína música sacra, da verdadeira música sacra, como dizia o pastor dele, o nosso pastor dele, tem muito hino sacro, mas esses são hinos sacros, né? São hinos que de fato nos elevam, que nos fazem sentir a presença de Deus. Eu gosto de ir assim, sabe? Que mexe com a alma, que mexe com o coração, que nos faz se sentir bem perto de Deus. Então Paulo canta nesse estilo, tá? Já é o quarto CD. E como é que está agora o preço, Paulo? Digo não. Os 4 CD, 25 reais. Acredito não. 4 CD por 25 reais. Está lá na mesa, tá bom? Quem quiser passar lá e adquirir o CD do Paulinho. E eu tenho aqui também o meu material. Olha aqui, outro material bom para quem gosta da música sacra. Harpa cristã. 700 hinos da harpa e do cantor cristão. 700 hinos. Harpa e cantor cristão. Ainda tem playbacks. Você pode ouvir no seu carro, na sua cozinha, na sua casa, no seu banheiro.
você achar que está aqui dizendo 700 hinos na harpa. E aqui, vamos dizer, muito bom, a harpa do adorador. A diferença dessa harpa aqui para essa harpa do adorador é a seguinte: é que esse CD aqui, na verdade é um MP3, esse da harpa e esse aqui é a harpa do adorador. São hinos da harpa também, só que cantados por vários cantores evangélicos, tipo Chico Carvalhais, Márcio Nascimento, Marcos Antônio, Gesto Firme, por aí vai. Harpa do adorador. E para quem não adquiriu a nossa biblioteca digital, você que é estudante da Bíblia, não pode deixar de ter esse material na sua biblioteca, na sua mesa, na sua casa. Pastor, o que é que tem nessa biblioteca digital? Uma enciclopédia completa do Champlin, Antigo e Novo Testamento, 6.580 livros, 2.000 estudos bíblicos, 20 versões de Bíblias, 20 dicionários bíblicos, dicionário de geografia bíblica, um curso de teologia e 25 documentários escatológicos em vídeo, além dos DVDs infantis, filme de desenhos animados para crianças, desenhos bíblicos. Está lá na mesa esse material e R$10. Cada peça, cada DVD, cada CD é R$10. O do Paulinho é 4 por 25, mas o meu aqui é R$10 cada um. Pastor, por que o preço é diferente? Porque é mesmo vender. Brincadeira. Mas está lá, é R$10, tá bom? Passa ali na mesa no terminal e nos abençoe. Deus seja com cada um de vocês e nos abençoe de maneira poderosa. Eu quero ministrar em nome de Jesus algo para a sua vida, que a poderosa mão de Deus, o poder do sangue de Jesus e a doce unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foram impactados pelo Senhor quando subiram a Deus. Aleluia. Um dia eu preguei aqui na igreja sobre uma frase que eu vi, aquela luta de MMA. O cara disse assim: aí você vai correr ou vai encarar? Eu disse um bom tema para a igreja. Igreja, campo de guerra, você vai correr ou vai encarar? Correu com o cara, pastor. Mas ao se encarar, até aqui Deus tem nos ajudado. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente, pastor Francisco Chagas, doutora Nilda Lima. Deus abençoe, bom demais ver vocês. Paulinho, Diego, bom demais ver e ouvir e adorar o Senhor juntamente com vocês. Irmãos, eu estou muito feliz por tudo quanto Deus tem feito por nós e por tudo quanto Deus vai fazer. Essa festa continua amanhã, a partir das 19 horas, estaremos aqui com o cantor Silvio Átila, cantando, pregando, tocando, e vai ser uma bênção. Eu quero que você convide pessoas, porque amanhã nós estaremos orando, estaremos abençoando muitas vidas. Eu quero que você divulgue esse culto, convida, pega amanhã o teu Facebook e coloca lá, faz comentários, compartilha, convida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer os irmãos que estão sintonizados pela Rádio Web. Que Deus os abençoe cada um dos irmãos que estão conectados pela Rádio Web. Quem quiser ouvir, aliás, ver as fotos do culto de hoje, você já pode ir no site do Ministério Adonai, www.ministerioadonai.org. Só isso. E você vê as fotos, pode estar lá e acompanhe. E vai ser bênção. A filmagem também, a mensagem vai estar lá no site. E você vai compartilhar, coloca no Face, divulga. E vamos, em nome de Jesus, fazer o reino de Deus crescer. Amém?